mês do conhecimento, né? Hoje estamos aí no último domingo do mês do conhecimento, onde os professores do curso Vida Cristã têm ministrado as nossas vidas. Eu tenho sido muito ministrado, né? A cada culto que eu tenho a oportunidade de estar aqui. E essa manhã vamos receber o professor Jonathan. A paz do Senhor, igreja. Um bom dia a todos. É um prazer imenso estar aqui hoje com essa oportunidade maravilhosa de poder compartilhar a palavra do Senhor. Nós já temos feito isso nas salas de aula e agora estamos tendo essa oportunidade nesse mês de estarmos compartilhando aqui com os irmãos o que temos feito nas salas de aula. Como o pastor disse, eu me chamo Jonathan Espina, sou professor Jonatas, e essa aqui é minha esposa, a professora Bruna. Nós somos professores do curso de Vida Cristã nível intermediário e líderes, e também, pela graça de Deus, professores do curso avançado. Irmãos, antes de continuar, eu gostaria de dar 2 recados bem rápidos. O primeiro é que hoje à noite quem estará ministrando a palavra é o nosso querido professor Jairo Sena, com o tema Conhecimento que produz mudanças. E, fechando o mês do conhecimento, na próxima quarta-feira, o nosso querido professor Diácono Maurício Raposo, com o tema Buscando a Maturidade, e assim fechando o mês do conhecimento. Irmãos, eu gostaria de rapidamente falar para os irmãos qual é a importância do ministério de ensino na igreja. O Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus capítulo 7, versículos 24 ao 27, ele vai dizer o seguinte: aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e combateram aquela casa, mas ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Mas aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e não as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem imprudente que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e aquela casa caiu, e grande foi a sua queda. Jesus, nesse texto, está nos dando 2 lições muito importantes com relação ao aprendizado e à prática da palavra de Deus. A primeira lição que ele nos dá é que não é suficiente, irmãos, apenas conhecer a sua palavra. Não é suficiente apenas nós conhecermos o que diz as Escrituras. É necessário nós aprendermos e colocar em prática tudo aquilo que temos recebido do Senhor. A segunda lição que o Senhor Jesus nos dá nesse texto é que o que vai determinar se a minha casa, se a minha vida estará edificada sobre a rocha ou sobre a areia, não é simplesmente o que eu penso, o que eu acho ou o que eu digo, mas está totalmente condicionado ao praticar ou não praticar a palavra. Depois da aula de batismo no Espírito Santo e muitos testemunhos. Eu gostaria de convidar para vir aqui a nossa querida aluna, nossa irmã Mari. Ela tem um testemunho muito bonito, um testemunho que eu ouvi na sala de aula, e esse testemunho me marcou muito. Como a Bruna foi a professora dela na época, quando ela deu esse testemunho, ela estava no intermediário. Hoje ela está no curso de Vida Cristã nível avançado. Vou passar para minha esposa perguntar a ela o que Deus fez na vida dela. Paz do Senhor, irmãos, amém? Como o Jonatas falou, a nossa missão no Ministério de Ensino é estar ensinando para transformar vidas pela misericórdia do Senhor, né? E a Mary tem sido um exemplo disso. Então, nós pensamos na oportunidade dela trazer esse testemunho para fortalecer a fé dos irmãos, para também incentivar aqueles que não estão lá na sala de aula para estarem conosco, porque nós, enquanto professores, também temos sido transformados e temos visto, né, o agir de Deus na vida
vida de cada um dos nossos alunos. E a Mary, no final do primeiro período, ela trouxe um testemunho que mexeu com a minha vida enquanto professora. Eu digo para ela que ela é bênção na minha vida, apesar dela não acreditar, né? Mas ela tem sido, assim, uma aluna que eu tenho acompanhado e tenho visto o mover de Deus, né? E ela agora vai compartilhar com vocês um pouquinho do que Deus fez na vida dela, mas mais do que o que Deus fez, da decisão que ela tomou, porque a nossa vida cristã parte também das nossas decisões. O de Deus, Ele vai sempre fazer, mas é preciso que eu faça a minha parte também. Amém? Bom dia, igreja. Meu nome é Maria, mas todo mundo me conhece como Mary, que meu nome é Maria. Eu entrei na igreja aqui, que eu sou batizada tem 3 anos, mas que eu venho na igreja já tem 5 anos. E desde o momento que eu me batizei, quando eu fui recebida aqui, foi por pessoas maravilhosas que me receberam, o Josué e a esposa dele, Sônia, me trataram super bem. Aí, desde que eu me batizei, eu soube do curso de vida cristã. E eu entrei para o curso, né, porque eu não sabia nada da Bíblia, nem, né? Era uma outra pessoa. E o curso ao longo do curso, foi me transformando. E eu tinha, na minha vida, eu passei por uma situação difícil na minha separação, né? Passei por privações. Quando teve a aula de perdão, que foi com a professora Bruna aqui, no dia da aula, eu não sabia como é que era a aula de perdão. Eu assisti a primeira aula, eram 2 aulas. Aí, naquela aula, ela falou sobre perdão e eu tinha uma coisa no meu coração que eu não tinha perdoado o meu ex-marido, pelo que ele fez comigo. Já passavam mais de 10 anos. Aí, na aula de perdão, na segunda aula, eu não quis ir na aula. Eu pensei e falei, não vou nessa aula não, porque ela vai falar de novo que eu vou ter que perdoar ele. E eu não queria perdoar. Aí eu fui, mesmo assim eu fui na aula. Aí ela foi falando, e aquilo foi tocando no meu coração. Aí eu me abri com ela e com a turma. Quem está aqui, que fez essa aula comigo, do intermediário da aula de perdão, sabe que eu estava 10 anos sem perdoar ele. Aí depois dessa aula de perdão, eu tomei a decisão, que eu descobri que perdão não é coração, perdão é decisão, você tem que tomar a decisão de perdoar. Aí, quando foi no final do ano, do mesmo ano do curso, eu fui. Ele mora lá no estado do Pará, hoje. Eu moro aqui, eu morava no Mato Grosso. Eu fui para Mato Grosso visitar minha filha, que mora lá ainda, e tomei a decisão de ir até o Pará, que daqui a Mato Grosso são 3.800 quilômetros. Eu fui para ver minha filha. E de lá, do Mato Grosso, eu fui ao Pará, que são mais 8 ou 10 horas de viagem, de estrada de chão. Eu fui lá visitar ele para conversar com ele e perdoar. Quer dizer, o curso e a igreja e Deus tocou no meu coração e me transformou. Hoje eu sou outra pessoa. Continuo no curso, fazendo curso intermediário agora com a professora, o avançado agora, quem está dando aula para mim é a professora Bruna. Tem outros professores aqui que também já me deram aula, né? A Adriana, o professor Maurício, o André, né? Já assisti palestra com o Alexandre, que me conhecem, né, do curso. E hoje eu dou glória a Deus, que Deus transformou a minha vida. Eu não sabia nada da Bíblia, hoje eu sei e continuo fazendo curso. E eu falo assim, quem não fez o curso de vida, que está na igreja, eu aconselho de fazer. Que esse curso é maravilhoso e transforma você, e é muito aprendizado. Eu aprendi muito com os professores, com a Bruna. Muita coisa que eu, às vezes, queria parar de fazer, por um motivo ou outro, sempre me aconselhava a Bruna, a professora Adriana, que está ali, e elas sempre têm bons conselhos para me dar. E hoje sou outra, glória a Deus. Espera aí que eu vou descer. Amém, igreja, é isso. Deus faz muito mais do que a gente imagina. E a Mary, esse é só um dos testemunhos da vida dela. E eu tenho certeza que espalhados aí, não só os meus alunos, como ela falou, de todas as turmas, de qualquer um dos níveis do curso de vida cristã, nós temos testemunhos do quanto que Deus faz pela nossa vida, o quanto que Ele é maravilhoso. E
incentivo mais uma vez, quem deseja, quem está com o coração assim mais meio balançado, quem de repente ficou pelo caminho, eu acho que a hora é essa, né? Não é à toa que Deus tem feito muito no mês do conhecimento, mexido nas estruturas, né? Então, não deixe passar esse momento, o momento é agora. Amém, queridos? Posso ir? Obrigado. Glória a Deus, irmãos. Só mais um aviso. Próximo dia 15 de outubro, nós estaremos iniciando a nossa última turma do curso de vida cristã nível intermediário. Você, meu irmão, minha irmã. A última turma desse ano, tá? O curso de vida não acaba esse ano, não. E estaremos iniciando a nossa última turma do ano de 2017. Então, você que já é batizado ou que está terminando o curso básico, vai se batizar agora no dia 12. Dia 15 de outubro, você pode fazer parte dessa última turma. Assim que acabar o culto aqui, você pode se dirigir ali ao lado da biblioteca, na secretaria do Ministério de Ensino e fazer a sua inscrição. Um detalhe, me perguntaram essa semana, não tem mensalidade, tá, irmão? Só não aprende a palavra de Deus aqui na igreja quem não quer, amém? Glória a Deus. Nesse mês do conhecimento, irmãos, todas as nossas ministrações têm um tema. E o tema da nossa ministração, essa manhã, se chama Vivendo o Melhor de Deus. E eu preciso fazer uma pergunta logo no início. Quem aqui quer viver o melhor de Deus, levanta a mão bem alto. Amém, glória a Deus. Eu também quero viver o melhor de Deus para a minha vida. Nessa manhã, dentro desse tema, nós vamos responder a pelo menos 3 perguntas. Primeira pergunta, o que é o melhor de Deus? Segunda pergunta, o que pode me impedir de viver o melhor de Deus? E a terceira pergunta, o que eu preciso fazer para viver o melhor de Deus? E para isso, nós vamos observar rapidamente o que Deus fez na vida de Abraão. Abraão foi um homem que viveu o melhor de Deus, que recebeu as promessas do Senhor. Eu gostaria de pedir que você abra a sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 17. Livro do Gênesis, capítulo 17, a nossa meditação será do versículo 1 ao 8. Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Diz assim, quando Abrão completou a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse, Abrão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão com o rosto em terra, e Deus lhe falou, quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Abrão não mais será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí, far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o seu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e sereis o seu Deus. Nesse momento, irmãos, eu vou fazer uma oração, e eu queria pedir a vocês que enquanto eu estiver orando, vocês também estejam falando com o Senhor. Eu sei que você não veio aqui por acaso e nem veio aqui à toa. Então, se você está buscando uma resposta de Deus, uma direção de Deus para a sua vida,
Eu creio que o Senhor pode falar poderosamente com você nessa manhã. Então, enquanto eu estiver orando, eu te incentivo a você também falar com o Senhor. Senhor, fala comigo. Senhor, revela a tua vontade para a minha vida. Se você está precisando de uma cura, você pode nessa oração dizer: Senhor, me cura através dessa palavra. Senhor, abra as portas do emprego. Eu creio que o Senhor Jesus está aqui no nosso meio. E quando Ele está presente, irmãos, só basta você ter fé, porque nós já estamos no ambiente propício para os milagres de Deus acontecer. Vamos orar. Aleluias, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Nós te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Pai, como foi maravilhoso sentir a tua presença, Senhor, durante os louvores. Deus, como é maravilhoso poder estar na tua casa para te louvar e para ouvir a tua voz. Senhor, nós sabemos que a palavra do homem pode ser até agradável aos ouvidos, mas é só a tua palavra que é mais afiada do que espada de 2 gumes, e vai lá na divisão da alma e do espírito, e faz o efeito, e nos cura, e nos transforma, e nos renova, Senhor. Nós cremos, Senhor, que a tua palavra não volta para ti vazia, antes ela cumpre o propósito pela qual o Senhor envia. Por isso, Senhor, envia a tua palavra aos nossos corações nessa manhã, para que nós venhamos sair daqui transformados, renovados, fortalecidos pelo poder da tua palavra. É o que te pedimos e te agradecemos em o nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, Abraão foi um homem que verdadeiramente viveu o melhor de Deus na sua vida. Mas antes de falar das promessas de Deus para Abraão, eu queria falar um pouquinho, rapidamente, a respeito do contexto ao qual ele estava inserido. Como nós sabemos, Abraão nasceu e viveu grande parte da sua vida na cidade de Ur dos Caldeus. A cidade de Ur dos Caldeus, ela ficava basicamente a 160 quilômetros da cidade de Babilônia. A cidade de Ur dos Caldeus era uma cidade muito desenvolvida, muito à frente do seu tempo. Ela era muito desenvolvida na área da escrita, na área da arquitetura, na área da medicina, mas também era uma cidade muito idólatra. Na cidade de Ur dos Caldeus, eles adoravam a todos os tipos de deuses. E Abraão vai nascer e vai viver grande parte da sua vida lá em Ur dos Caldeus. Mas mesmo assim, Deus consegue enxergar Abraão naquela cidade pecaminosa, naquela cidade idólatra, e chama Abraão para viver uma vida muito diferente da qual ele estava acostumado. Um segundo ponto interessante e importante para nós conhecermos a respeito da vida de Abraão antes dele chegar em Canaã, era o conhecimento que Abraão tinha a respeito de Deus. Nós sabemos que a Escritura vai começar a ser escrita muitos séculos após Abraão. No tempo de Abraão não existia Bíblia, não existia estudo a respeito de Deus. Então a pergunta que fica é: o que Abraão sabia a respeito de Deus, para ele tomar aquela decisão de sair e ir em direção às promessas que o Senhor estava fazendo? O conhecimento que Abraão o conhecimento que Abraão tinha a respeito de Deus era o que estava sendo passado por Noé e por seus filhos. Eu disse estava sendo passado porque Noé foi contemporâneo de Abraão. Noé viveu na mesma época que Abraão, Noé e seus filhos. E isso é muito fácil a gente chegar a essa conclusão, porque Abraão ele vai nascer 291 anos após o dilúvio. E Noé viveu até os 58 anos de vida de Abraão. Até os 58 anos de vida de Abraão, Noé ainda estava vivo. Sem, filho de Noé, viveu até 35 anos após a morte de Abraão. Abraão era descendente de Sem. Então, o que Abraão sabia a respeito de Deus naquele tempo era o que Noé e seus filhos estavam contando, de como Deus deu a oportunidade do povo se salvar, mas não se salvar. Então o conhecimento que Abraão tinha a respeito de Deus era um conhecimento muito superficial.
o relacionamento com Deus era praticamente zero. Mas mesmo assim, Deus escolhe Abraão e chama a Abraão. A primeira vez que Deus chama Abraão, ele está ainda na cidade de Ur dos Caldeus. Mas na verdade, irmãos, quem toma a decisão de sair de Ur dos Caldeus e ir para a terra de Canaã, não foi Abraão. Quem pega toda a sua família e vai em direção a Canaã, não é Abraão, é o seu pai, Terá. Abra sua Bíblia no livro do Gênesis, vamos voltar um pouquinho aí. Capítulo 11. Gênesis capítulo 11, versículo 31. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Diz assim o texto: e tomou Terá. Tomou quem? Terá, pai de Abraão. Tomou Terá a Abraão seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão. E saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de... E vieram até Arã e habitaram ali. Quem pega toda a sua família e sai da cidade de Ur dos Caldeus e vai para Canaã é quem? Terá, o pai de Abraão. Mas, no meio do caminho, eles decidem parar na cidade de Arã e começam a habitar ali. Deus vai reiterar o seu chamado a Abraão, vai chamar ele novamente. Mas Abraão, ele só sai do meio da sua parentela após a morte do seu pai. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 7. Atos capítulo 7, vamos estar lendo do versículo 2 ao 4. Diz assim: quem está dizendo essas palavras aqui é o diácono Estevão no Sinédrio, dando o seu testemunho. Ele diz assim: e ele disse: homens, irmãos e pais, ouve, o Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Arã, e disse-lhe: sai da tua terra e dentre a tua parentela, e dirige a terra que eu te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Arã. E dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora. E esse é o contexto de vida de Abraão, antes dele chegar à terra de Canaã. Abraão já tinha muitas posses nesse tempo. Mas o Senhor promete multiplicar Abraão extraordinariamente. Abraão não tinha filhos, mas o Senhor promete lhe dar uma descendência tão numerosa que seria impossível de um homem contá-la. Abraão tinha nenhuma intimidade ou relacionamento com Deus e pouquíssimo conhecimento a respeito de Deus. Mas o Senhor promete não ser apenas o Deus de Abraão, mas ser o Deus de toda a sua descendência. O que Deus queria fazer na vida de Abraão não se resumia ou não se restringia apenas à sua área financeira ou à sua área familiar. O que Deus queria fazer na vida de Abraão atingiria todas as áreas da sua vida. Deus queria ter intimidade com Abraão, ter relacionamento com Abraão, área espiritual. O Senhor prometeu a Abraão lhe dar uma descendência numerosa ao lado da sua esposa, área familiar. O Senhor promete multiplicar Abraão de uma forma poderosa, extraordinária, área financeira. O Senhor toca, muda, transforma todas as áreas da vida de Abraão. E eu queria te dizer nessa manhã que Deus não vai ficar satisfeito apenas que você seja bem sucedido na área financeira ou na área familiar. O Senhor quer mudar e transformar todas as áreas da sua vida, assim como Ele fez com Abraão. Aleluias!
Então vamos começar a responder a nossa primeira pergunta: o que é o melhor de Deus? Para nós resumirmos bem essa resposta, eu posso dizer que o melhor de Deus para nós hoje tem um nome. Você sabe qual é esse nome? Vocês sabem qual é esse nome? Jesus Cristo é o melhor de Deus para nós. Aleluias. Porque é em Jesus e através de Jesus que o Senhor abençoa o seu trabalho. Por isso não tem faltado alimento na sua casa. O Senhor tem sido o seu pastor, por isso que não tem te faltado nada. É em Jesus e através de Jesus que o Senhor alcança e salva a sua família. No livro de Atos, capítulo 16, versículo 31, vai dizer: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. É através de Jesus Cristo e em Jesus Cristo, pelo sacrifício de Jesus Cristo, que a minha vida espiritual foi transformada, foi restituída. Porque através da morte e ressurreição de Jesus Cristo, o véu foi rasgado de cima a baixo. E se outrora eu estava afastado do Senhor, agora por Jesus Cristo, através de Jesus Cristo, eu tenho livre acesso a Deus. Eu posso ter um relacionamento profundo com o Senhor, eu posso ter uma intimidade com o Senhor através de Jesus Cristo. Jesus Cristo é tudo para nós. Jesus Cristo é o melhor de Deus para nós. É através de Jesus Cristo que o Senhor abençoa todas as áreas da sua vida. O apóstolo Paulo aos Romanos capítulo 8 versículo 32 vai dizer: aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará com ele todas as coisas? Serei cantar a manás. Aleluias. Tu és lindo, Jesus. Tu és maravilhoso. Vamos à nossa segunda pergunta: o que pode me impedir de viver o melhor de Deus? Quando Deus faz uma promessa para alguém, irmãos, Ele não tem a mínima dificuldade de cumprir. Porque Ele é santo, porque Ele é grande, porque Ele é fiel, porque Ele é justo, porque pode passar os céus e a terra, mas as suas palavras não passam, e porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. O grande problema é quando nós precisamos fazer a nossa parte. Gênesis 17, versículo 1, que nós lemos no início, o Senhor aparece para Abraão e diz: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Em outras palavras, o Senhor está dizendo: Abraão, eu posso fazer qualquer coisa, mas quanto a você, você precisa andar na minha presença e ser perfeito. Para andarmos na presença do Senhor, irmãos, e ser perfeitos, nós precisamos ter humildade, precisamos ter compromisso, precisamos ser obedientes à palavra do Senhor. E foi o que o que Abraão fez com relação ao seu chamado. Deus chama Abraão, faz uma promessa e fala para Abraão o que ele precisava fazer. E Abraão creu a ponto de entregar o seu próprio filho para obedecer à voz do Senhor. Deus faz durante a história da humanidade reiteradas alianças. Deus faz uma aliança com Adão, depois Deus vai fazer uma aliança com Noé, depois Deus vai fazer uma aliança com Abraão, depois Deus vai fazer uma aliança com Moisés, depois o Senhor vai fazer uma aliança com Davi, até fazer a nova aliança no sangue de Jesus Cristo, a aliança a qual nós fazemos parte. Mas Deus vem fazendo reiteradas alianças durante a história, porque o homem não consegue fazer a sua parte. Como eu disse, Deus é santo, poderoso, fiel, justo, para cumprir a parte dele dentro da aliança. Dentro de uma aliança, dentro de um pacto, temos deveres e direitos. Assim como eu tenho o direito de receber tudo aquilo que Deus me prometeu, eu tenho o dever de andar na presença do Senhor e ser perfeito e fazer a vontade dele. Nós temos essa dificuldade porque nós somos, ao contrário de Deus, nós somos limitados.
nós somos pecadores, nós somos falhos, nós não sabemos nem o que vai acontecer amanhã. Já o nosso Deus é ilimitado, é todo poderoso, Ele conhece o passado, o presente e o futuro. E por nós sermos pecadores, nós encontramos muita dificuldade de fazer a nossa parte dentro do pacto, dentro da aliança. Eu vou citar apenas 2 barreiras que podem te impedir de viver o melhor de Deus. Eu preciso ser bem direto e bem sincero, irmãos. Se nós não conseguimos passar por essas 2 barreiras, nós não viveremos o melhor de Deus. Não há possibilidade de viver o melhor de Deus se nós não passarmos por essas barreiras. A primeira barreira é a barreira do pecado. O pecado é o pior problema da humanidade. Eu gostaria que, por alguns segundos, você imaginasse um mundo onde ninguém pecasse. Imagina aí, um mundo onde ninguém matasse, ninguém roubasse, ninguém enganasse. Imagina um mundo assim. Como seria esse mundo? Perfeito. Só houve um tempo na terra que não tinha pecado, que foi no jardim do Éden, com Adão, antes dele pecar. Era perfeito. E por ninguém pecar, Deus tinha um relacionamento sem restrições, sem barreiras com o homem. Todo cair da tarde, Deus vinha se relacionar, conversar com Adão. Mas a partir do momento que Adão peca, o homem começa a se afastar de Deus. E o pecado, irmãos, nos afasta de Deus. Precisamos passar por essa barreira. Mas quando eu digo pecado aqui, irmãos, eu estou falando na prática do pecado. Eu vou explicar. O apóstolo Paulo vai dizer: ora, o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Mas se eu faço o mal que eu não quero, já não sou eu que o faço, mas o pecado que habita em mim. O problema do pecado para nós que somos lavados e redimidos pelo sangue de Jesus é quando a gente vive na prática do pecado, quando a gente deseja, quando a gente planeja o pecado. O pecado, quando acontecer na sua vida, ele precisa vir de um modo acidental. Quem aqui, antes de sair de casa, senta na sua mesa e imagina o seguinte: quando eu estiver no centro de Alcântara e o sinal abrir, eu vou acelerar meu carro com toda a força, vou atrás de um New Civic Zero e vou bater com toda a força, e o meu radiador vai quebrar, e a água vai vazar, e o Alcântara vai ficar congestionado, e todo mundo vai começar a reclamar de mim. Quem é que planeja aqui? Ninguém. Mas isso pode acontecer. Com a gente, em nome de Jesus, não vai acontecer. Mas pode acontecer porque é um acidente. Você não planejou, você não queria, você fez tudo para não acontecer o acidente, mas aconteceu. E assim precisa ser o pecado. Eu não quero pecar, eu não planejo pecar, mas quando eu pisco, pelo pecado habitar em mim, quando eu vejo, eu já pequei. O pecado precisa vir de um modo acidental e nunca planejado, porque quando você sabe que o que você vai fazer é pecado, e mesmo assim você peca, você já está vivendo na prática do pecado, você está amando o pecado. E o pecado é o pior problema da humanidade, irmãos, porque ele nos separa do nosso Deus. Não podemos viver na prática do pecado. Quando nós vivemos na prática do pecado, estamos sendo como aquele odre que Jesus disse lá em Mateus capítulo 9, versículo 17. Mateus capítulo 9, versículo 17, o Senhor Jesus vai dizer: olha, não se coloca vinho novo em odres velhos. Isso era uma analogia muito comum naquela época. O odre lá no Oriente Médio, lá em Israel, era feito com um couro de animais. O odre era um recipiente para se colocar vinho. E quando você colocava vinho novo dentro de um odre, e aquele vinho com o tempo começava a fermentar, aquele couro ele começava a dilatar para suportar a fermentação do vinho. Mas quando se colocava vinho novo dentro de um odre velho,
E aquele odre, com o tempo, aquele vinho começava a fermentar. E aquele odre, não tendo mais como dilatar para suportar a fermentação do vinho, ele se rompia. Quando nós estamos vivendo na prática do pecado, irmãos, nós estamos como aquele odre velho, não podendo receber o melhor de Deus para nossas vidas, receber todas as bênçãos que o Senhor tem, todos os planos de Deus para nossas vidas. Estamos como um odre, um couro velho. Por isso Jesus vai dizer, não se coloca vinho novo em odres velhos, se coloca vinho novo em odres novos. Todos nós somos vulneráveis a algum tipo de pecado. Talvez você não tenha problema com a mentira, mas talvez você tenha problema com a inveja. Talvez você não tenha problema com a inveja, mas talvez você tenha problema com orgulho. Talvez o seu problema seja na área dos relacionamentos. Talvez o seu problema seja na área sexual. Mas independente do pecado que tenta te aprisionar, o remédio para qualquer tipo de pecado é o mesmo. 1 João capítulo 1, versículo 9, vai nos trazer a receita, a solução para o pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Independente de qual seja o pecado que tenta te aprisionar, te levar para longe da presença de Deus, o sangue de Jesus Cristo é suficiente e poderoso para te purificar e restaurar o seu relacionamento com Deus. Aleluias! Nós não podemos nos conformar com o pecado. Nós não podemos nos conformar com esse mundo. Não podemos viver segundo os padrões desse mundo. Nós não podemos ser cristãos líquidos, amém? Quase ninguém falou. Quem aqui sabe o que é ser um cristão líquido? Levanta a mão. Quem sabe? Olha, cristão em estado líquido, quem sabe? Vamos lá. Para eu explicar, vou precisar de um copo d'água e vou precisar que você abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 12. Vamos ver o que é ser um cristão em estado líquido. Romanos capítulo 12, irmãos, versículos 1 e 2 diz assim, o apóstolo Paulo: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo ou com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E o que tem a ver esse texto com um cristão em estado líquido e com esse copo d'água? Quando o apóstolo Paulo diz assim, não vos conformeis com esse mundo, ele está dizendo, não tome a forma desse mundo. Em algumas versões vai dizer, não vos amoldeis. Alguém está com essa versão que diz, não vos amoldeis a esse mundo? Tem algumas pessoas que têm essa versão, porque o sentido é justamente esse. Ele está dizendo aos romanos, a igreja em Roma, não vos conformeis, não tomem a forma, os moldes desse mundo. E o que tem a ver isso com esse copo d'água? Você está vendo essa água dentro do copo? Ela está no formato do copo, certo? Porque ela está em estado líquido. O que vai acontecer com essa água, se eu colocar essa água dentro de um recipiente quadrado, de que forma a água vai ficar? E se eu pegar essa água e colocar num recipiente retangular, que forma vai ficar a água? É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Vocês não podem tomar a forma desse mundo. Ser cristão líquido, em estado líquido, é aquele crente, aquele cristão que dentro da igreja ele tem uma forma, mas lá no trabalho dele já tem outra forma. Aqui ele fala como cristão, mas lá no trabalho ele fala como ímpio. Ele ainda está no estado líquido. Nós não podemos ter várias formas. O Senhor te fez apenas de uma forma. Você tem uma forma.
Jeremias capítulo 18, versículos 3 ao 6, o Senhor vai mandar Jeremias descer até a casa do oleiro. E quando Jeremias chega na casa do oleiro, ele diz que encontra o oleiro entregue a sua obra, com um vaso sobre as rodas. E Jeremias diz que aquele vaso que o oleiro estava fazendo quebrou, se desmanchou na mão do oleiro. E o oleiro fez daquele mesmo vaso um vaso novo, conforme a sua vontade. Se você ainda não está na forma que o Senhor quer, você precisa fazer como aquele vaso, se quebrantar nas mãos do oleiro e deixar que ele faça de você um vaso novo, não conforme a sua vontade, mas conforme a vontade do oleiro. Nós precisamos ser da forma que o Senhor planejou e sonhou para nós sermos. Nós não podemos nos conformar, tomar a forma desse mundo. Aleluias. Nós temos um molde, nós temos um exemplo. Nós precisamos ser igual a Jesus Cristo. O Senhor está nos moldando a cada dia, até chegarmos à estatura de varões perfeitos. É essa forma que nós precisamos ter. O pecado, irmãos, para fechar essa parte, o pecado não se apara, o pecado se arranca pela raiz. Vocês podem repetir comigo? O pecado não se apara, se arranca pela raiz. O Senhor Jesus, em Mateus 18, versículo 9, vai dizer: se o teu olho te faz pecar, o que você tem que fazer com ele? Arranca e lança fora. Jesus, em outras palavras, ele está querendo dizer o seguinte: tudo aquilo que te faz pecar, você, se for preciso, você precisa tomar uma atitude drástica, dolorosa, mas arranca, joga fora tudo o que pode te afastar de Deus, te afastar do reino de Deus. Não podemos brincar com o pecado ou viver na prática do pecado, senão nós não teremos a capacidade de receber o melhor que Deus tem para as nossas vidas. Segunda barreira que pode me impedir de viver o melhor de Deus: a barreira da incredulidade, a falta de fé. A fé é essencial para a vida do cristão. Hebreus capítulo 11, versículo 6 vai dizer: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todos aqueles que se aproximam dele creiam que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Por isso a fé é essencial nas nossas vidas, porque sem fé eu posso dar a melhor oferta, eu posso vir a todos os cultos, eu posso trabalhar em 20 ministérios diferentes, mas ainda que eu faça tudo isso, não há a mínima possibilidade de eu agradar a Deus sem fé. Por isso nós precisamos passar por essa barreira da incredulidade. Segundo ponto pelo qual a fé é tão essencial nas nossas vidas: a fé está ligada à nossa salvação. O apóstolo Paulo, aos Efésios capítulo 12, versículo 8, vai dizer: vós sois salvos pela graça mediante a... E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a fé está ligada totalmente à minha salvação. Se formos observar aqueles malfeitores, ladrões na cruz que foram crucificados ao lado de Jesus, um não teve fé, porque o primeiro vai dizer: se tu és mesmo filho de Deus, o rei dos judeus, desça dessa cruz, salve a ti mesmo e salve a nós. Ele queria ver para crer, quando a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se... Então, se você está querendo ver para crer, irmãos, tem alguma coisa errada aí, está faltando fé no seu coração. O segundo ladrão, pela sua fé, ele vai declarar 3 coisas maravilhosas a respeito de Jesus. Ele repreende o primeiro e diz: olha, nós estamos aqui porque nós pecamos, nós fizemos por onde? Mas este não fez nada. Ele está reconhecendo que Jesus não tinha pecado, ele está reconhecendo que Jesus era santo. E ele continua e diz para Jesus assim: quando entrares no teu... Quem é que tem um reino? Quem é rei? Eu não tenho reino, eu faço parte do reino de Deus, mas o reino é de Deus. Mas aquele ladrão, aquele malfeitor, ele diz: quando entrares no teu reino, ele está reconhecendo que Jesus era rei. E é o terceiro fato que ele vai crer e ele vai declarar é quando ele diz:
quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Quando ele diz, lembra-te de mim, ele não está falando no sentido de, olha, quando você estiver lá no seu trono, lembra que um dia morreu um ladrão aqui na cruz. Legal. Ele está falando no sentido de, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Ele está falando no sentido de, faça alguma coisa por mim. O primeiro ladrão queria ver para crer, mas o segundo teve uma fé tão sobrenatural, tão poderosa, que ele reconheceu que Jesus era santo, que Jesus era rei e que Jesus tinha poder para salvá-lo. Por isso ele vai ouvir do Senhor Jesus Cristo: ainda hoje estarás comigo no paraíso. É isso que a fé faz. A fé faz o malfeitor, aos 45 minutos do segundo tempo, entrar no reino dos céus. Aleluias. Irmãos, as bênçãos do Senhor chegam às nossas vidas por pelo menos 3 caminhos diferentes. O primeiro caminho pelo qual as bênçãos chegam às nossas vidas é pelo caminho da misericórdia. O que é misericórdia? Misericórdia é quando Deus não nos dá aquilo que nós merecemos. Nós, por sermos pecadores, por sermos falhos, o que nós merecemos é a condenação. O que nós merecemos é a punição, porque o salário do pecado é mas o Senhor, pela sua infinita misericórdia, não nos dá aquilo que merecemos. Aleluias. Aleluias. Louvado seja o teu nome, Senhor. E isso é uma bênção maravilhosa, porque as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos, e isso é uma bênção. O segundo tipo de bênção que o Senhor libera sobre as nossas vidas vem pelo caminho da graça. O que é graça? Graça é favor imerecido, é aquilo que eu não merecia, mas o Senhor, pela sua graça, me dá. Nós não merecíamos, irmãos, a salvação, mas pela graça do Senhor, nós somos salvos. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A graça é um presente. O presente não é mérito de quem recebe, é mérito de quem dá. Então a nossa salvação não é pelas nossas obras, não é mérito nosso, é mérito daquele que nos amou acima de todas as coisas, a ponto de entregar o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar. As bênçãos que o Senhor derrama sobre as nossas vidas pela misericórdia nós recebemos, porque só depende dele. As bênçãos que o Senhor derrama sobre as nossas vidas pelo caminho da graça nós recebemos, porque só depende dele. Mas há um tipo de bênção, irmãos, que chegam às nossas vidas por um caminho que depende muito da gente. E o nome desse caminho se chama fé. As bênçãos que Deus tem para a sua vida, que Ele vai derramar, enviar pelo caminho da fé, se nós não tivermos fé, nós não receberemos. Jesus, por onde passava, fazia os milagres acontecer, mas só na sua cidade, em Nazaré, Ele não pôde fazer muitos milagres. A Bíblia vai dizer porque Ele não fez muitos milagres na sua própria terra, por causa da incredulidade do povo. Se nós não passarmos pela essa barreira da incredulidade, irmãos, por mais que Deus queira entregar tudo para você, fazer o melhor na sua vida, Ele não vai fazer, porque nós precisamos passar pela barreira do pecado e passar pela barreira da incredulidade. Marcos capítulo 5, versículo 28, vai contar a história de uma mulher que tinha um fluxo de sangue. Nós conhecemos bem essa história. Essa mulher, ela vende tudo, se desprende de tudo que tinha para alcançar a sua cura. E se passam 12 anos, depois de 12 anos, ela não tinha mais dinheiro, provavelmente não tinha mais amigos, provavelmente não tinha mais esperança. Mas a Bíblia vai dizer que ela ouve falar da fama de Jesus. Uma pessoa é famosa geralmente por 2 motivos. O primeiro motivo é porque ela pode ser filho de alguém famoso, então ela acaba sendo famosa. O segundo motivo é pelo que ela faz. A fama que Jesus tinha naquela época não era ainda a fama de ser o Filho de Deus, porque isso não estava revelado a todos. A fama que Jesus tinha naquela época
era que por onde ele passava, os cegos voltavam a ver. Jesus tinha a fama de que por onde ele passava, os aleijados, os coxos, os paralíticos voltavam a andar e glorificavam o nome do Senhor. A fama que Jesus tinha naquela época é que por onde ele passava, os endemoniados eram libertos. A fama que Jesus tinha naquela época é que por onde ele passava, os milagres aconteciam. E por isso, irmãos, que vocês estão num ambiente muito propício para que o milagre de Deus aconteça. Sabe por quê? Porque nós estamos debaixo da promessa do Senhor Jesus, que disse: aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio de vós. Então, se você crê que Jesus está no meio de nós nessa manhã, você está no ambiente propício para que os milagres de Deus aconteçam na sua vida. Assim como Jesus passava nos lugares, os milagres aconteciam. Se Ele está passando aqui, irmão, se eu fosse você, começava a pedir a Deus para fazer um milagre na tua vida. Aleluias. Tudo é possível ao que crer. E aquela mulher, ela, quando ouve falar a fama de Jesus, quando ouviu que Jesus poderia fazer qualquer coisa, aquela mulher nasce uma fé sobrenatural no seu coração e ela larga tudo e vai em direção a Jesus. Nós conhecemos a história. Ela chega perto de Jesus e toca na orla do seu manto, e instantaneamente ela é curada. E o Jesus vai perguntar: quem me tocou? E os discípulos vão dizer: mestre, a multidão te aperta e te toca. Como assim quem te tocou? Ele vai dizer: alguém me tocou de uma maneira diferente, porque eu senti que saiu virtude. E aquela mulher trêmula chega diante de Jesus, se prostra diante de Jesus, e Jesus diz assim para ela: vai, filha, porque a minha misericórdia te salvou. Vai, filha, porque a minha graça te salvou. Ele diz: vai, filha, porque a tua fé te salvou. Se aquela mulher não tivesse tido fé, ela teria morrido com aquele fluxo de sangue. Por isso nós temos que colocar a nossa fé em ação e crer que Jesus é poderoso para fazer qualquer coisa. Não podemos oscilar. Uma hora eu creio que Ele pode fazer, uma hora eu não creio que Ele pode fazer. Jesus ainda faz milagres, vocês creem nisso? Aleluias. Vamos à nossa, para a gente começar a encerrar. Já que eu falei da fé, a gente precisa entender como é que a gente adquire fé. Como que a gente, eu sei que a igreja é uma igreja que ama a palavra do Senhor, estuda. Então, como é que a gente adquire fé? Ouvindo a palavra de Deus é a nossa fonte de fé. Quando eu era adolescente, estava lendo o manual bíblico do meu pai, e logo no início, o autor dizia assim: eu vivia pedindo a Deus fé, mas a partir do momento que eu descobri que a fé vem pelo ouvir a pregação da palavra, eu parei de ficar pedindo tanta fé e comecei a buscar direto na fonte. Eu tenho certeza que os irmãos e eu, a gente não se alimenta apenas na quarta-feira e nos domingos. A gente não almoça e janta só nas quartas e aos domingos. A gente se alimenta todo dia. E assim precisa ser a fé. A gente precisa se alimentar da palavra de Deus todos os dias, porque a palavra de Deus é a nossa fonte de fé, é o que gera fé no meu coração. Então, se você está tendo problema com essa barreira da incredulidade, é porque você está tendo problema com a leitura da palavra de Deus. Não adianta apenas pedir fé e não ler e não meditar na palavra do Senhor. Quando os discípulos chegam para Jesus e dizem: Senhor, aumenta-nos a fé, o que Jesus vai dizer? Se tiveres fé, tamanho de um grão de mostarda, e disser para essa amoreira: se desplante daí, se plante no mar, ela vos obedecerá. Jesus está nos dando a lição e nos mostrando que a fé é muito poderosa. Mas a incredulidade, a dúvida, ela não diminui a sua fé, ela aniquila a sua fé, ela elimina a sua fé. Por isso nós não podemos ficar oscilando, uma hora crendo e uma hora não crendo. Eu gostaria de pedir que os músicos viessem para cá, os irmãos do back vocal. Nós vamos responder a nossa terceira e última pergunta.
Você crê que o Senhor está falando com você nessa manhã? Aleluias. Eu já estava sentindo o peso da glória de Deus, a presença do Senhor maravilhosa durante os louvores. Quem sentiu? O Senhor já começou logo no início, mostrando o que Ele queria fazer nessa manhã. Eu vou pedir aos irmãos que se coloquem de pé, nós vamos encerrar, respondendo a nossa terceira pergunta. Deus promessa para você? Tom original. Vamos encerrar respondendo a nossa terceira e última pergunta. Como então, agora que eu aprendi o que é o melhor de Deus, agora que eu aprendi que o melhor de Deus alcança e atinge todas as áreas da minha vida, agora que eu aprendi o que pode me impedir de viver o melhor de Deus, vamos à nossa terceira e última pergunta. Como eu vivo o melhor de Deus? O que eu preciso fazer para viver o melhor de Deus? Primeiro, pela fé. Abraão creu. Segundo, pela obediência à palavra de Deus. Abraão obedeceu. Não apenas ouviu, ele obedeceu. Terceiro, lavando as minhas vestes no sangue de Cristo, me purificando, renovando o meu odre para estar preparado para receber o melhor de Deus. Quarto, andando na presença do Senhor, crendo que aquele que iniciou a boa obra na minha vida, aquele que me prometeu, é fiel e poderoso para cumprir todas as promessas que Ele fez. Irmãos, quando nós vivemos o melhor de Deus, o nosso celeiro transborda e alcança os nossos familiares, os nossos amigos. Perceba que Ló foi grandemente abençoado enquanto ele estava perto de Abraão. A partir do momento que ele se separou, as coisas começaram a dar errado. Mas enquanto ele estava perto de Abraão, ele foi grandemente abençoado. Quando o Senhor realiza e entrega para você o melhor que Ele tem para a sua vida, as bênçãos do Senhor não ficam apenas em você, elas transbordam e alcançam a sua família, alcançam os seus amigos, alcançam a sua vizinhança. O que Deus tem para você, você não consegue mensurar e imaginar, porque o que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, foi essas as coisas que o Senhor preparou para todos aqueles que o amam, aqueles que obedecem a sua palavra, aqueles que desejam ter intimidade e relacionamento com Ele. Hebreus capítulo 11, versículo 8 ao 10 diz: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, saindo para o lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque ele esperava a cidade que tem os fundamentos, da qual o arquiteto e edificador é Deus. Tiago capítulo 2, versículo 23 vai dizer: e se cumpriu a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. O Senhor não quer ser apenas o seu Deus, Ele quer ser o seu amigo, Ele quer caminhar contigo, Ele quer te abençoar extraordinariamente, Ele quer ter relacionamento com você, Ele quer transformar a tua história, Ele quer transformar a sua vida. Eu não posso trazer uma mensagem dessa, eu não posso dizer o quanto Deus é fiel, o quanto Deus é poderoso, o quanto Deus quer fazer algo poderoso na sua vida, e não dar a oportunidade para você que está aqui e por algum motivo se desviou dos caminhos do Senhor, ou você que está aqui nessa manhã, já está visitando a igreja 1, 2, já visitou a igreja 30 vezes, mas ainda não se decidiu com o Senhor. Eu queria te dizer que as bênçãos que o Senhor tem são para vocês também. Deus chama Abraão de uma cidade idólatra, de uma cidade pecaminosa. Ele enxergou Abraão lá no meio de todo aquele pecado, e eu queria te dizer que o Senhor te enxerga aí aonde você está. E eu preciso te perguntar, eu queria que levantasse a mão só aquele ou aquela que quer receber ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ou aquele que está desviado dos caminhos do Senhor e quer voltar para o Senhor hoje. Onde está você?
Onde está você? Eu sei que o Senhor falou ao teu coração nessa manhã. O Senhor quer que você viva o melhor dEle. Aleluias. Nós vamos louvar o Senhor com essa canção, Deus de promessas. E você que por acaso estiver desviado dos caminhos do Senhor ou quiser aceitar Jesus, durante a canção você pode vir aqui à frente. Os pastores vão orar por você. O Senhor quer fazer uma obra maravilhosa, poderosa na tua vida. Aleluias. Vamos cantar. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos, posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Ele é Deus de perto, és Deus de perto e também de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Oh! Deus da aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, Esta manhã é manhã de milagre. O Senhor sempre está aqui. atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos Eles estão sensíveis. estão sensíveis para ouvir Meu clamor, posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Creia que o Senhor está perto de você. És Deus de perto, também de longe. Nunca mudaste. Ele é fiel, tu és fiel. Oh, Deus da aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, diga. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Meus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Creia, olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir.
O nosso Deus é um Deus de aliança. O nosso Deus é um Deus de promessa. Vocês que estão aqui na frente, repita comigo essa oração. E toda a igreja também, repita com ele: Senhor Jesus, nessa manhã, eu te aceito, eu retorno para casa. Me perdoa os meus erros, as minhas decisões. Toma conta da minha vida. Muda a minha história. Faz tudo novo. Amém. E amém. Deixa eu orar por vocês. Senhor, nós louvamos o teu santo nome, Pai. Por cada vida, Senhor, que nessa manhã está, Senhor, se humilhando na tua presença. Está dizendo: Senhor, eu preciso de ti. Eu preciso da tua vontade. Eu preciso do melhor de Deus. Senhor Jesus, cuida de cada uma dessas pessoas. Faz morada. Transforma o caminho. Transforma a história. Transforma os seus dias. Faz tudo novo. Porque só o Senhor para operar milagres. Só o Senhor para fazer maravilhas no nosso meio. Isso nós declaramos em teu nome. E toda a igreja diga amém e amém. Aleluia. 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 Deus te abençoe. Deus te abençoe. Olhe para trás. Próxima cidade, Cidade Santa. Estava faltando você. Seja bem-vindo. Aleluia. Irmãos, eu não sei como será esse batismo no dia 12 de outubro, mas você não pode ficar de fora. Você não pode ficar de fora. Vamos orar? Antes de orar, eu quero dizer uma palavra para você. Quantos aqui ainda não estão fazendo o curso Vida Cristã? Levante a mão. Levante a mão bem alto para que eu possa ver. Irmãos, faça o curso. Faça o curso. Eu sei que Deus tem algo tremendo para a sua vida. Algo que eu escrevi no grupo do Ministério de Louvor é: cresça certo. Cresça certo. Amém? Vamos orar. Senhor, nós louvamos o teu santo nome, Pai, por essa manhã, por essa poderosa palavra que foi ministrada pelo teu filho Jonathan. Senhor Deus, e por esse trabalho, o curso Vida Cristã. Senhor, que nós possamos continuar crescendo, Senhor. Continuar sendo, Senhor, edificados na tua palavra. Edifica-nos, Senhor, na tua verdade. Ó Senhor Jesus, a tua palavra é a verdade, Senhor, que nos edifica. Ó Deus, e que nós possamos, Senhor Deus, fazer valer a tua morte na cruz do Calvário. Possamos, Senhor Jesus, viver o melhor nessa terra. O melhor que o Senhor preparou para nós, que é o Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor Jesus, por esta manhã. Muito obrigado porque verdadeiramente houve salvação. Houve salvação, Senhor. E isso nós louvamos o teu santo nome e te agradecemos. E toda a igreja diga amém e amém. Deus te abençoe rica e abundantemente. Aleluia. Os líderes e auxiliares do ministério da igreja, permaneça aqui na frente para conversarmos sobre o batismo.